Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão chegando para mais esse momento Mindfulness de hoje. Estou aqui com muita alegria para conversarmos sobre um tema sugerido por vocês mesmos, que é a autocrítica. Todo esse processo de autossabotagem, de autopunição, toda essa condição que nós estamos lidando no dia a dia, às vezes severamente conosco mesmos, quando nós somos muito rigorosos conosco, quando nós nos autodesqualificamos pela nossa autoestima baixa. Então vamos trazer essa reflexão, vamos pensar um pouco como isto acontece, vamos compreender o porquê de muitas vezes estarmos inseridos nesses processos intensos de autocrítica. E às vezes, por sermos tão críticos conosco mesmos, nós nos tornamos também críticos ferrenhos dos outros, de quem quer que seja esse outro. Como nós nos apropriamos do chicotão, né? E nós nos batemos, nós nos martirizamos, nós vamos trabalhar também do mesmo jeito com o chicote na mão para punirmos quem quer que ouse fazer algo diferente daquilo que pensamos, daquilo que queremos, trabalhando o autocontrole, né? Trabalhando bem essa ideia do controle, como se nós quiséssemos controlar tudo e todos, para que tudo saia conforme a nossa ideia, conforme o nosso planejamento, conforme a nossa perspectiva. Doce ilusão, porque não há controle em nada, nem controle de ninguém. Então as pessoas que têm essa autocrítica muito rígida, não é? Isso acontece desde a base, desde a infância, muitas vezes, dependendo muito da criação, da formação, da estrutura, da personalidade, nós vamos nos tornando esses cobradores de nós mesmos. Não tem ninguém de repente nos cobrando, mas nós estamos ali, percebendo cada erro, cada detalhe, cada minúcia do que fazemos ou do que deixamos de fazer. Dentro dessa perspectiva do auto, da autorrigidez, nós somos muito rigorosos, muito rígidos. Então pessoas assim desenvolvem muito cedo uma instância do eu chamada superego. O superego é o superego, é o valor, é a moral, é o princípio, é o juiz, é aquele que determina como as coisas devem ser feitas em nós. Se nós não caminhamos por onde esse juiz nos direciona, nós vamos sofrer cada vez mais, conduzindo-nos dentro dessa ideia de crítica. Então o julgamento é muito ferrenho em quem tem esse processo de autorrigidez. O julgamento, a crítica fica muito forte. Então nós somos os próprios julgadores das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas intenções, seja o que seja que passa pela mente, passa por esse processo, é trabalhado com rigor muito grande, a estrutura fica muito pesada. Pessoas que são muito críticas, elas sobrecarregam o sistema, ficam em tempo de implodir e muitas vezes implodem, porque não toleram, não suportam tanta pressão. É muita pressão, é muita compressão, não tem um relaxamento do sistema, não tem uma tranquilidade, não tem uma paz, porque estamos sempre buscando esse padrão, rigoroso, crítico, de existir, de atuar, de pensar, de agir. E nós vamos só gerando o quê, gente? Gerando cada vez mais sofrimento para nós mesmos e também sofrimento para os outros que estão convivendo conosco nesta inter-relação que procuramos estabelecer o tempo todo. Então a autocrítica, esse autojulgamento, essa autossabotagem advém de instâncias muito primárias. Muitas vezes são crianças muito cobradas, pelos pais ou por quem quer que cuide delas. São crianças que têm esse superego desenvolvido de uma forma muito ferrenha, porque nós
temos como princípio o id, que é o prazer, que é a leveza, que é o bem-estar. Nós nascemos no id. Depois nós desenvolvemos o ego, que é a instância do eu, o reconhecimento do eu, quando nós firmamos o pé na nossa essência, no nosso existir humano, quando nós nos dissociamos de nossas mães, nós criamos o ego. E quando o primeiro não aparece em nossas vidas, nós criamos e desenvolvemos a partir dali o que nós chamamos de superego. Então é o não, não pode, não deve, tem que ser assim, tem que ser assado, precisa ser assim, precisa ser assado. Então essa rigorosidade, essa rigidez com que o sistema vai absorvendo tudo o que acontece, vai nos encaminhando para este lado do superego. Então nós podemos ser idílicos, egóicos ou superegóicos. Então o idílico com o superegóico não dialoga muito bem porque são posições opostas. Pessoa muito regulada, muito na autocrítica, na autodesqualificação, ela não lida muito bem com prazer. Ela lida, o processo de prazer dela é na autopunição, é no autoflagelo, na autocomiseração, muitas vezes na vitimização. E pela autoestima baixa que nós vamos construindo pela nossa vida afora, nós vamos nos desqualificando também. Nós vamos trabalhando cada vez mais com não merecemos. Não merecemos ser os melhores, não merecemos ser os inteligentes, não merecemos ser os espertos, não merecemos ser aqueles a quem os outros de repente olham e admiram. E tudo isso fica, misturado nesse processo de autocrítica, de autorrigor. Eu não sou bom o suficiente, por isso eu mereço sofrer. Eu não sou bom, não é? Eu tenho essa rigidez profunda dentro de mim, então sou rigoroso demais e me traduzo como não sendo bom o suficiente para estar no meio. E a Vani coloca aqui que diariamente ela observa a sua rigidez na tentativa de desconstruir-se, né? Exatamente, então essa rigidez vem dentro do sistema e busca desconstruir a autoestima boa, o que quer que nós entendamos que nós possuímos de qualidades. Dentro dessa condição, dessa situação, Vani, não há qualidades a serem apreciadas. É uma depreciação do eu, um processo muito intenso e muito profundo que acontece muitas vezes inconscientes, e quando nós percebemos, nós estamos reféns dele sem ter a condição nenhuma de trabalharmos as possibilidades de sairmos desse sistema causador e gerador de tanto sofrimento, ou não. Não é? Vai me dizer que quem está, vivendo com esta rigorosidade intensa, diariamente, momento a momento, não sofre. Não trabalha com instâncias profundas do sofrer. E muitas vezes nós nos apegamos a essa necessidade de rigidez. Nós nos apegamos a essa necessidade de controle e nós trabalhamos o tempo todo em função disso. Vivemos trabalhando o eu para trabalharmos e funcionarmos dentro dessa condição superegóica. E os superegóicos sofrem demais. Eu digo porque eu já passei por aí. Não é? Eu ainda tenho um pezinho, de vez em quando, na perfeição, de querer ser perfeita. E a perfeição não existe, que é toda a contradição desse processo. O autocrítico, a pessoa que é muito rigorosa, busca o tempo todo se enquadrar em processos de perfeição, em fazer tudo da melhor forma possível, para não ser criticado, não ser julgado pelo outro, porque nós morremos de medo do julgamento do outro. A pessoa que tem essa rigorosidade, ela se desmantela diante do olhar do outro, diante da crítica do outro, porque ela já é tão ferrenhamente possuída dessa autocrítica por si mesma, que ela morre de medo que o meio confirme todo esse processo. E quando o meio confirma, é uma dor infinita. Então, antigamente eu tinha uma autoestima muito baixa, eu não sabia quem eu era, Até que eu fui me trabalhando, muitos anos trabalhando essa cabeça, vocês sabem,
né? De repente eu me vi me observando e me percebendo não tão rigorosa assim, não tão mais autocrítica, não tão autopunitiva. Mas é muito difícil, é muito chão para atravessar. É preciso desconfigurar tudo isso, né? Há pais que nos tratam assim, tratam mesmo, o tempo todo, rigorosamente. Até o dia em que a gente esgota, pelo menos comigo é assim que acontece. Existe a necessidade de validação do outro. Muito bem, Gustavo, é isso mesmo. O tempo todo estamos buscando a validação do outro, porque nós não confiamos que nós estamos agindo e atuando da melhor forma possível. Nós não aceitamos. Lembra aquela frase do está tudo bem do jeito que está? Para a pessoa que é rigorosa e é rígida, não existe essa possibilidade do tá tudo bem do jeito que está. Tá tudo bem, vírgula. Eu preciso fazer melhor. Eu preciso melhorar. Não tá nada bom, não tá nada legal, não é? E nós só sofremos quando nós encaramos a vida assim, encaramos o processo assim. Por isso que essa é uma frase que gerencia a minha vida. Eu troquei todo esse processo para simplesmente chegar nesta compreensão de que eu tenho feito o melhor que eu posso, com as ferramentas que eu possuo, não é? Com as habilidades que eu tenho, né, que trabalho, com esse trabalho todo que eu faço comigo mesma, eu tenho feito o melhor que eu posso. Então está tudo bem do jeito que está. Eu não consigo ainda fazer diferente, talvez daqui a um tempo, com mais trabalhos na cabeça, com mais perspectiva de entendimento, de clareza e de consciência e de abertura, eu possa fazer melhor. Mas agora eu só consigo ser assim, estar assim. Então olhemos para este processo todo de sofrimento, amores. Não sejamos nós os algozes de nós mesmos. Já basta, não é? O processo todo que a Claudinha está colocando aí muito bem, da comparação, em que nos jogamos o tempo todo comparando-nos com os outros. E nos diminuindo. Porque na autodesqualificação nós comparamos e diminuímos. E quando nós estamos na comparação, nós estamos distantes da alegria, da felicidade. Quando nós nos diminuímos, também nós estamos distantes da alegria e da felicidade. São processos impedidores de alegria, não é? São os empecilhos, são as barreiras que nos afastam da questão de estarmos alegres. Então, julgamento, crítica, comparação, diminuição, todos esses processos diminuem sobremaneira, não é, as nossas condições de estarmos mais leves e mais felizes. A dificuldade de dizer não, sempre que digo não, fico com receio de que o outro ficou chateado comigo. Essa insegurança também é autoestima baixa? Sim, muito bem. Né? E a Márcia está colocando temos que o tempo todo. Então a dificuldade de dizer não também está ligada à autoestima. Como assim que eu vou dizer não? Como o outro vai me enxergar? É o que o Gustavo colocou, né? Da validação do outro. Então nós estamos procurando, necessitando dessa validação o tempo todo. Dizer não não é legal. Bonzinho é aquele que diz sim. É assim que nós aprendemos. Você precisa ser obediente, você precisa dizer sim. E nós carregamos isto para a vida fora sem conseguirmos distinguir os momentos do sim e os momentos do não. Porque o não também é necessário. Porque se eu digo não para mim mesmo o tempo todo e sim para o outro, que sentido tem? Estou no autossofrimento do mesmo jeito. Estar aqui para agradar o outro não tem sentido nenhum. Eu estou aqui primeiro para me agradar, sem ser egoísta, sem ser egocêntrico, mas eu primeiro vou para o autocuidado. Eu primeiro vou para mim mesmo, me olhar, me observar, me tratar bem, me cuidar, né, dentro desses pressupostos que nós tanto conversamos aqui. Por isso daí as nossas conversas, né, as nossas intenções de abrirmos um pouco mais a nossa consciência, né? Então tenho me cuidado mais, a Janaína coloca, me observado, percebendo minhas necessidades. Dizer não para o outro muitas vezes é dizer sim para si mesmo, exatamente. É o que eu estou colocando agora. Então toda essa nossa necessidade de estarmos voltados
para o outro gera-nos muito sofrimento. Toda essa condição de autocrítica, nessa autopercepção que temos de nós mesmos, que somos os juízes e os algozes de nós mesmos, traz muito sofrimento. Então observemos como é que nós queremos nos tratar daqui para frente. Porque tudo começa com uma simples reflexão. Tudo começa com um insight, um aham, agora estou entendendo, estou percebendo o mal que eu estou fazendo a mim mesmo quando eu trabalho com esse processo rigoroso, com essa rigidez toda, né? Tensão nos ombros, culpa, né? Joga todo um processo de expectativas sobre mim mesmo, sobre o outro, né? Então eu fico perdido nesse meio todo e como que eu me localizo? Então eu preciso voltar-me, eu preciso me reobservar-me, eu preciso me reconsiderar e perceber que eu sou o ator principal da minha vida. Eu preciso cuidar de mim. Não tem ninguém aí que vá cuidar de você mais do que você mesmo. Ninguém. Por mais cuidadosa, amorosa e carinhosa que a pessoa seja, nós somos os nossos primeiros cuidadores. Daí essa ideia do autocuidado, essa ideia da bondade amorosa, essa ideia da compaixão, essa ideia de nós nos tratarmos com mais generosidade, com mais bondade, com mais carinho, tirarmos esse chicotão, jogarmos fora, né? E nos observarmos dentro do está tudo bem do jeito que está, dentro do que temos feito de melhor por nós mesmos e pelos outros, com o que possuímos a cada momento. Então vamos refletir. Eu poderia ficar falando sobre isso o tempo todo, né? Porque é um assunto tão profundo, tão importante, mas o meu tempo está andando aqui e eu tenho um trechinho importante, né, de um texto aqui da Marta Medeiros que vai selar essa nossa fala muito bem. Diante desse imenso ponto de interrogação que é o futuro de todos nós, reformulei minhas crenças. Estou me dando o direito de não pensar tanto, de me cobrar menos ainda e deixar para compreender depois. Desisti de atracar o barco e resolvi aproveitar a paisagem. Olha que lindo, gente. Desisti de atracar o barco e resolvi aproveitar a paisagem. Quanta paisagem nós estamos deixando de aproveitar por conta dessas nossas crenças limitantes. Não é verdade? Não é lindo isso? Ela foi muito feliz ao escrever esse trecho, esse pedacinho de texto. Não é? Então vamos resolver também desistir de atracar o nosso barco e vamos simplesmente viver esse momento presente, esse momento que respiramos, esse aqui e esse agora, que é o que nos interessa de fato. Não é? Já passou o que ainda vem há de virá, e nós estamos vivendo este momento. E não cabe essas crenças limitantes dentro desse processo. Nós somos maiores do que a nossa autocrítica, do que a nossa autodesqualificação. Nós somos maiores do que a nossa autoestima. Nós somos melhores, nós podemos e precisamos acreditar nisto. Confiemos. Ok, a Neia falou que suspirou, que bom. Muito bom, gente. Então eu gostaria de fazermos uma prática meditativa agora, com esse pedacinho de tempo que temos, para deixarmos que esses conteúdos, que essas ideias, não é, simplesmente decantem, assimilem, fiquem mais introjetadas dentro da nossa verdade daqui para frente. A nossa verdade, nós plantamos a nossa verdade. Não podemos deixar que os outros chipem uma verdade que não é nossa. Nós sabemos da nossa verdade, da nossa capacidade, só nós sabemos. Então vamos nos colocando aí numa postura confortável.
fechando ou não os olhos, observando o corpo como encontra-se depois dessa escuta. Talvez a mente encontre-se agitada, talvez o coração encontre-se mais acelerado. E vamos buscando acalmar esta mente, acalmar este corpo. Inspirando, acalmando o corpo. E expirando, acalmando a mente. Inspirando, acalmando o corpo. E expirando, acalmando a mente. Inspirando, acalmando o corpo. E expirando, acalmando a mente. E partindo destas inspirações e dessas expirações, vamos trazendo a nossa intenção de observarmos como nos encontramos diante de nossas crenças limitantes, diante da nossa intenção de sermos tão autocríticos, tão rigorosos conosco mesmos, de querermos controlar tudo e todos, gerando-nos tanto sofrimento. Interno, psicológico, físico. E vejamos se é possível repetir essas frases de compaixão para essas crenças, para estas rigidezes, para estes sofrimentos. Que eu reconheça estas rigidezes e essas crenças limitantes. Que eu acolha e aceite essas rigidezes e essas crenças limitantes. Que eu compreenda as causas dessas rigidezes e dessas crenças limitantes. Que eu crie condições para livrar-me destas rigidezes e dessas crenças limitantes. Que eu reconheça essas rigidezes e essas crenças limitantes. Que eu acolha estas rigidezes e essas crenças limitantes. Que eu compreenda as causas dessas rigidezes e dessas crenças limitantes. E que eu crie condições para livrar-me destas rigidezes e dessas causas limitantes, dessas crenças limitantes.
que eu reconheça estas rigidezes e estas causas e essas crenças limitantes. Que eu acolha essas rigidezes e essas crenças limitantes. Que eu compreenda estas rigidezes e estas crenças limitantes. E que eu crie condições para livrar-me destas rigidezes e dessas crenças limitantes. Que eu crie condições para apreciar a paisagem e a vida. Que eu desista de atracar o barco. Que eu pare de pensar tanto. Que eu pare de me cobrar tanto, de me exigir, de querer controlar tudo e todos, gerando todo este sofrimento. Que eu aprenda a me aceitar como sou, como estou, abandonando a autodesqualificação, abandonando a autoestima baixa, regulando o meu olhar sobre mim mesmo, aprendendo a apreciar-me, a amar-me, a gostar de mim como estou, visto que estamos em processo de evolução a cada momento. Estamos crescendo, amadurecendo a cada instante. E precisamos reafirmar em nós esta positividade, essa condição mais leve de nos observarmos e nos percebermos e que tenhamos cada vez mais a clareza e a certeza de que sim, daqui de onde nos encontramos, temos feito o melhor que pudemos por nós mesmos e pelos outros, com as ferramentas que aprendemos a cada momento, a cada aqui e cada agora. Está tudo bem. Sim, está tudo bem do jeito que está. E eu posso abandonar o chicote do superego. Talvez eu possa parar de me autopunir, me autoflagelar, me conduzir na condição de vítima de mim mesmo. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Inspirando na consciência de sermos quem somos.
e expirando, liberando tudo aquilo que não nos serve mais. Inspirando e expirando. Abrindo os olhos quando for possível. Movimentando gentilmente o corpo. E gratidão pela prática. Gratidão sempre pela escuta amorosa de vocês. Gostei muito desse tema, queria mais tempo para trabalhá-lo mais, explorá-lo mais um pouquinho. Desculpem pelos engasgos aqui na hora da prática. Mas eu fico muito emocionada. Muita gratidão. Quem tiver algum comentário, quem tiver alguma pergunta que eu possa responder, nós temos um tempinho para isso. Gratidão, foi maravilhoso, foi muito profundo hoje. Como sempre, né, gente? Todo assunto nosso é profundo, faz parte. Prática maravilhosa, gratidão, amada, gratidão. Rô, obrigada, amiga. Fabi, obrigada, Fabi. Arlene, gratidão. Cristiane, me identifiquei. Eu agradeço, Janaína, você tocou fundo, obrigada. Isabel disse que faz parte. Muito boa a fala e a prática. Gratidão por compartilhar a sua sabedoria. Gratidão, perfeito tema e a prática. Gratidão pela prática, foi emocionante. Maravilhosa a prática, o tema. Neiva, muito obrigada. Esse tema me fez muito bem. Para mim, aprender o poder do não foi libertador, yes! Gratidão pelo... Já ganhei aqui a fala e a prática. A prática foi diferente, também maravilhosa. Gratidão pela prática, lindo tema. Saudade, Rosinha. Marcelo, obrigada. É isso, amores. Ótimo tema, trabalhado com muita sensibilidade. Obrigada, Luiz Sérgio. É para vocês, gente. Eu venho aqui com todo o meu coração, né? Todos nós três, com certeza, estamos aqui com todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade, deixando fluir o que quer que venha acerca de cada tema, dentro do que já temos construído em nós, trabalhado em nós mesmos, né? Eu só posso dar meu próprio exemplo. Pode falar mais em outra live. É mesmo, né? Poderia repetir isso mais vezes. Com certeza. Gratidão é nossa por vocês nos presentearem com ferramentas eficazes, né? Para mim foi muito útil. Obrigada, Janaína. Obrigada, Eliana. Isabel. Você pode postar para ouvir de novo? Sim, vai ficar registrado no IGTV do Momento Mindfulness e depois amanhã estará no YouTube, tá bom? Obrigada por tudo, gente. Muita gratidão, muita gratidão. Vamos trabalhar outro com conteúdo relacionado, então, em outra live, tá bom? Muita gratidão, final de domingo excelente para vocês, durmam bem, descansem, para que tenhamos uma semana regozijante, né? Cheia de energia, sem punição, sem chicote, sem essa energia toda de autocontrole, de controlar tudo e todos. Vamos liberar isso, soltar o chicotão, vamos embora. Um beijo grande e até a próxima, gente. Muita alegria estar com vocês. Um beijo. Tchau.